Porque algumas pessoas conseguem viver uma vida mais leve e outras parece que precisam de sofrimento, de peso para manifestar aquilo que deseja. Existe uma herança invisível de todas as famílias que vai muito além do que dinheiro, bens materiais, mas a herança de que a forma de viver para algumas famílias precisam custar muito caro. Você deve já ter ouvido, experienciado em algumas famílias, ou você já deve ter escutado frases como: aquilo que vem fácil, vai fácil. Aquilo que não vem com muito sofrimento não tem valor. E a gente vai aprendendo a partir dessas experiências que tudo precisa na nossa vida custar muito caro, tudo com muito esforço, tudo com muito sofrimento. E qual que é o problema disso? Fique comigo aqui, que você vai perceber que muitas vezes as tuas dificuldades, o porquê que você tem que sofrer tanto para conseguir, e quando consegue parece que morreu na praia, né? A luta está em conseguir, não em usufruir. Como é na sua família? Quais são os padrões que muitas vezes ali formou a sua identidade no relacionamento, na vida profissional, na vida financeira? Vamos olhar para isso? Algumas famílias ensinaram que, sem perceber, sabe, no dia a dia, ali na forma que a pessoa vai vivendo, que tudo que você precisa, tudo que tem valor, tem que doer. Se você não se esforçou para ter aquilo, você não vai valorizar. E aí pega experiências de pessoas que muitas vezes tiveram coisas com mais facilidades e não valorizaram e transformam isso no padrão. Que trabalhar até exaustão é virtude, que descansar é preguiça, que ganhar dinheiro, fazer o dinheiro chegar de uma forma mais fácil é errado. Que quem sofre é mais digno, que felicidade demais é perigosa. Ou seja, muitas pessoas continuam observando essas regras na sua vida e obedecendo de forma cega. Por que não? Tem que vir com muito sacrifício, porque veio muito não veio com muito esforço para mim. E aí imagina o seguinte: você vem de um sistema familiar que o trabalho é aquele valorizado que você acorda de manhã, bate o cartão e vai até a noite a exaustão. Esse é o trabalho. Aí vem você anos depois, décadas depois, e que é um trabalho que você não soa mais, é um trabalho que você não precisa acordar de madrugada, é um trabalho que vai fazer você gerar e gerir um dinheiro a mais que aquele que trabalha, e aí vem esse senso de como? Uma sensação muito ruim. Por isso que muitos que querem fazer transição de carreira, né, uma transição de um trabalho que é padronizado da família para um trabalho que vai te possibilitar mais, gera ali um sentimento de culpa. Então veja, eu quero que você observe, na sua família, quem ensinou você, ou qual a forma de ensinamento que foi sobre relacionamento, sobre profissão e sobre a vida financeira. Porque esses três elementos é que tangem a vida de um adulto. O adulto trabalha, se relaciona e lida com dinheiro. Essa é o triângulo que a gente vivencia na nossa vida, percebe? Então veja, algumas pessoas, quando crescem nesses ambientes que tudo precisa ser difícil, é uma pessoa que muitas vezes ela vai lidar com a vida acreditando que tudo vai ser pesado. Então, quando começa um pequeno desafio na vida dela, ela desiste. Por quê? Porque ela não podia desistir lá atrás, mas agora pode desistir. A gente sabe que a geração seguinte, a geração atual, sempre vai consertando as coisas da geração passada, né? Tem um autor que vai dizer que as futuras gerações, né, cada geração cura feridas e dores da geração passada. Então você pega uma geração de hoje, a nossa geração a partir aqui dos 40 anos, né? Eu tenho 46, se você tem mais de 40 anos, você vai perceber, nós começamos uma vida, muitas vezes de trabalho, mais cedo. Você pega uma geração de hoje que 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22 anos, a pessoa nunca trabalhou na vida. Ela vai estudar, vai para uma vida acadêmica e depois ela vai para a vida de trabalho. Percebe que muitas vezes o que eles têm hoje é aquilo que não foi proporcionado lá para nós lá atrás. Muitos começaram pelo trabalho, que o trabalho foi mais difícil e tal. Claro, isso molda a gente lidar com muitos conteúdos que quando a gente tem muita facilidade, a gente acaba não tendo estrutura para lidar. Isso é fato. Mas o que eu quero trazer para você aqui é que você perceba o porquê muitas vezes na sua vida, em alguma área, precisa tudo ser pesado. Aí frases que aparecem, né, na família. Sem luta não há vitória. Então toda vitória tem que ter luta. Sabe aquela pessoa que para validar
a conquista dela, ela precisa contar um sofrimento. Então você vai lá, né, você conta, nossa, hoje eu tenho um carro, hoje eu tenho um trabalho muito bom, hoje eu tenho uma vida financeira muito boa, mas você não sabe o que eu passei. Você não sabe que para chegar aqui eu precisei disso, 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 disso. O que de fato nós estamos fazendo nesse movimento? Nós estamos, de alguma maneira, dizendo o quê? Nós estamos pedindo uma validação, né? Pedindo uma validação do nosso sucesso. Então eu preciso validar o meu sucesso com a quantidade de sofrimento que eu tenho para a pessoa falar assim, nossa, como ele merece, né? Hoje tem tudo isso, mas olha o que ele passou. Percebe como isso é nocivo, como isso é perigoso dentro de nós, como isso é tão ferrenho? Então, quem ri muito, muito chora. Cuidado, hein? Cuidado. Quem sobe muito alto, quanto maior você subir, maior é a queda. E aí vai crescendo dentro de nós o quê? Você tá louco que eu vou crescer? Você tá louco que eu vou expandir? Porque quanto mais eu expandir, quanto mais eu crescer, mais eu tenho a cair. E a queda mais alta, eu posso sofrer muito mais. Dinheiro fácil não presta. Olha que maravilha, né? Dinheiro fácil não presta. Ah, tem dinheiro fácil? Tá fazendo alguma coisa ilícita. E aí a gente associa o dinheiro que chega por um caminho mais leve, ele como algo que não presta. Algo como, não, o dinheiro tem que vir com muito sacrifício, com muita dor. É igual aquela ideia, né? A gente só dá valor quando perde. Percebe? Primeiro sofrer, depois aproveitar. É claro que nessas frases tem muito caminho de proteção, tem muita intenção boa. Primeiro obrigação, depois o descanso. Perfeito, a gente tem o nosso trabalho, a nossa responsabilidade, depois o descanso. Mas qual o problema disso? Que essa pessoa que cresce nesses padrões, dificilmente ela vai para a segunda etapa. Ela só sofre, ela nunca descansa, ela nunca aproveita. Descanso é coisa de preguiçoso. Talvez você não saiba, mas o descanso, assim como o lazer, é uma necessidade básica humana, hoje muitas vezes não vivenciado, negligenciado e que tem levado muitos a uma vida de sofrimento, de angústia e de ansiedade. Veja, o quanto isso impacta a nossa vida. A gente talvez hoje comece a entender, mas imagina isso para uma criança. Imagina isso para um serzinho que está crescendo. E veja, esses movimentos, né? O problema não é trabalhar muito, é acreditar que só aquilo que pesa tem valor. Então não, a pessoa que mais trabalha tem mais valor. Será? Ela descansa, ela tem lazer, ela tem prazer? Há pessoas que não sabem descansar porque aprenderam que paz parece abandono, descanso parece vagabundagem. Sabe aquela sensação que você está em casa descansando e vai chegar alguém, você tem que mostrar serviço? Porque essa pessoa chegar lá e falar para você assim, nossa, você está fazendo agora. Olha como isso é tão sutil, que se você estiver na sua casa e você lá não está fazendo nenhum trabalho, né, nada remunerado, se você está na sua casa curtindo um sol, assistindo uma série, lendo um livro, sei lá, fazendo alguma coisa, quando alguém liga para você e fala, fulano, o que você está fazendo? Qual vai ser a sua resposta? Você vai dizer assim, nada. Percebe que a gente cresceu desvalorizando aquilo que é descanso? Se você está lendo um livro, se você está assistindo uma série, se você está descansando, como você está fazendo nada? Percebe o quanto a gente desvaloriza aquilo que é necessário para nós? Então existem famílias que ensinam a sobreviver. Que é o quê? Trabalha, paga a conta, volta pra casa e luta. Não, olha, como é que tá a vida? Tá um corre, né? Todo dia matar um leão. É um leão todo dia. Cadê a vida? Cadê esse modelo profundo de descanso? Que aí a pessoa fala, eu quero prosperar financeiramente. Você não vai prosperar financeiramente, porque a prosperidade vai facilitar a sua vida. Se você tem que ter tudo pesado, por que você vai ter prosperidade se é uma coisa contraditória à vida de sobrevivência que você tem? Porque a prosperidade, ela abre caminho para quê? Para o descanso, para usufruir. Se você não tem permissão para isso, como você vai ter prosperidade? Você pode fazer o que você quiser, faz mentoria e faz não sei o quê, e faz trabalho sobre dinheiro, e faz um monte de coisa, mas eu não posso ter aquilo que dentro de mim é proibido ter. Mas o dinheiro não é proibido ter. Talvez o dinheiro não, mas aquilo que ele vai proporcionar a você. O que o dinheiro vai proporcionar para você? Facilidade. Sim, o dinheiro promove para nós facilidade. Tá? Então existem famílias que ensinam o que é sobreviver. Quando esse sofrimento vira identidade, a felicidade provoca o quê? Culpa.
Pensa, ontem, né, eu conversava com a Aline o seguinte, né? Olha que interessante, a prosperidade financeira nos proporciona o quê? A qualidade de vida. Eu não quero cozinhar hoje, vamos lá no restaurante comer, vamos pedir uma marmita, vamos fazer tal coisa. Eu não quero limpar a casa, vou contratar alguém para limpar a casa. Eu não quero fazer tal coisa. Percebe que eu quero comprar alguma coisa, não precisa esperar o cartão virar. Percebe que a prosperidade financeira, ela te abre portas. Só que isso é facilidade. Como eu posso ter facilidade? Sabe aquela pessoa que fala, ai, quando a gente morava no sítio era muito bom, ai, que era tão gostoso. Aí você vê essas pessoas que na maioria das vezes nunca morou em sítio de verdade. O que ela tá dizendo é que ela quer voltar àquele momento lá de tranquilidade, só que volta pro sítio hoje sem internet, sem luz, dormindo no colchão de palha, acender fogão a lenha. Será que você quer isso? Hoje a gente tem muitas coisas que facilitam a nossa vida, mas quantas vezes essa facilidade que a gente tem às vezes é pesado. Então, algumas pessoas, elas não sabotam o sucesso. Eu procrastino, eu saboto o sucesso, eu saboto... Não, você sabota a facilidade que tudo isso vai gerar em você. Então, pensa comigo. O que está sendo difícil para mim hoje? O que está sendo difícil para mim está sendo pesado. Talvez esse pesado é o padrão que você trouxe da sua história. É o padrão que muitas vezes você aprendeu e que está sutil. Ah, mas meus pais nunca falaram isso para mim. Não precisa. Existem aprendizados que são no silêncio. Existem aprendizados que o seu sistema emocional foi aprendendo no silêncio, sem nenhum tipo de verbalização. E depois comenta comigo aqui. O que você percebe na sua família? Você percebe áreas também da sua vida que parece que você precisa fazer com muito sofrimento, é muito angustiador de parto, como alguns dizem. Comenta aqui comigo que nós vamos trabalhar muito essa temática. E já quero te convidar também, no dia 22 agora de agosto, nós vamos ter um dia inteiro de imersão, a imersão Origem, tecendo o fio de ouro da nossa história familiar, onde nós vamos trabalhar todas essas temáticas para que a vida possa fluir com mais leveza, que a vida possa fluir como uma água que passa por um caninho sem impedimento nenhum. Às vezes tem água fluindo, só que o nosso caninho tá tão, né? Sabe aquele caninho pequenininho, fininho, cheio de buraco? Por quê? Porque não pode vir com essa vazão toda, não pode vir com essa força toda. Por quê? Prosperidade, crescimento profissional, tudo aquilo que te leva para o mais vai trazer para você facilidade. Mas talvez aí, nesse coraçãozinho, nesta alma, essas facilidades foram impedidas, foram suprimidas, foram negadas ou foram condicionadas. Se você quer ter a vida leve, é porque você é preguiçoso, né? Se você quer ter vida leve, porque você é preguiçoso, porque a gente trabalhava lá de sol a sol. E hoje nós dizemos, não precisamos trabalhar de sol a sol. Nós não precisamos passar o que vocês passaram. Isso é simples no falar, mas é desafiador no sustentar tudo isso.